Então, eu vou dar um duplo clique aqui, ele vai abrir a janela de boas-vindas para a gente. Então, o Prisma traz para a gente 6 principais categorias, digamos assim, de análises, né? De formação de tabela, construção de tabelas e gráficos. Ele traz para a gente gráficos do tipo XY, que são aqueles gráficos em que a gente pode calcular regressão linear e não linear, que a gente consegue fazer correlações, que a gente consegue interpolar dados, tá? A gente tem também o tópico de análise de colunas, que é o tópico que a gente vai ver hoje e normalmente é o que a gente mais utiliza no dia a dia na pesquisa, em que a gente vai se deparar com teste T, com teste T pareado, teste T não pareado, teste de ANOVA, que no caso teste T a gente vai realizar a análise em 2 grupos, a gente vai falar melhor durante a aula, mas só dando uma pincelada básica, né? O teste T a gente vai utilizar quando a gente vai realizar a análise de 2 grupos, o ANOVA quando a gente vai realizar a análise de 3 ou mais grupos. Então, essas modalidades a gente encontra aqui nessa aba de análise de colunas, tá? O Prisma traz também a modalidade de análise de grupos. Aqui na análise de grupos é utilizado o 2A ANOVA ou o 3A ANOVA, mas a gente ainda pode utilizar os gráficos gerados nessa aba em relação aos gráficos de contingência. São gráficos que a gente vai utilizar, tabelas que a gente vai utilizar para realizar análises qualitativas, tá? Qualitativas, aquelas análises, por exemplo, sim e não, por exemplo, fumante, não fumante, tá? Então, aqui nos gráficos de contingência, quais são as análises qualitativas que o Prisma traz para a gente? O teste Q-quadrado, com correção de Yates ou não, né, dependendo da situação, e o teste exato de Fisher, que são os testes mais clássicos utilizados na análise de unidades qualitativas, né, de amostras qualitativas e não quantitativas. A quinta opção, né, de tabela de gráfico que o Prisma traz para a gente são essas tabelas para análise de curva de sobrevida ou de mortalidade. Então, quando vocês querem, por exemplo, testar um inóculo bacteriano, um inóculo fúngico ou viral capaz de levar à morte dos animais durante o seu experimento, vocês podem estar plotando nesse tipo de gráfico aqui, tá? Nesses gráficos de sobrevida ou também chamados gráficos de mortalidade. E a última categoria de gráficos ou tabelas que o Prisma traz para a gente são esses gráficos de parte de um todo. O Prisma traz esses gráficos de parte como um todo para melhorar a qualidade gráfica, principalmente daqueles gráficos do tipo de pizza, tá? Porque se a gente soltar um gráfico de pizza do Excel e comparar com a qualidade, com a definição dos gráficos que o Prisma traz, é completamente diferente, né? Além disso, uma análise interessante que o Prisma faz nesse tipo de categoria são em relação, um tipo de análise em relação à comparação de dados observados frente a dados esperados, tá? O Prisma até traz um exemplo aqui, em relação às ervilhas de Mendel, tá? Por exemplo, quando a gente vai fazer aquela análise de proporção, quando cruza azão, azinho, azão, azinho, a gente tem, por exemplo, 25% azão, 50% azão, azinho, 25% azinho, azinho. Quando a gente vai realizar o experimento na prática, a gente não vai chegar exatamente a essa proporção. Nós vamos chegar a proporções próximas, mas falar que é exatamente essa proporção redondinho, a gente não consegue chegar. Então, o Prisma traz esse artifício para a gente, essa modalidade de cálculo, né?
para a gente comparar os resultados que a gente obteve. Então, durante o experimento, seja esse ou algum outro experimento que você tenha feito, esses resultados que você obteve frente aos resultados já descritos na literatura. Então, a partir desse tipo de gráfico, desse tipo de tabela de análise de parte como um todo, a gente consegue mensurar se... Então, aqui em relação a essa análise de resultados esperados frente aos observados, é interessante para vocês confirmarem seus dados se estão de acordo com o proposto na literatura ou em algum experimento padrão que vocês querem mensurar, tá? Então, aqui é só para dar mesmo uma tateada no Prisma, né? Mostrar de forma geral os tipos de análise, bem geral mesmo, os tipos de análise que ele permite.